dia, pessoal. Ontem a gente foi dar um rolê na Liberdade, aqui no centro de São Paulo, né, o bairro japonês. E a ideia era gravar bastante coisa pra vocês, mas estava extremamente cheio e acabou que eu gravei muito pouco e escolhi curtir mais o dia do que ficar com a câmera na mão. Tava eu, minha esposa, meu filho, e foi um dia bem legal. Gravei alguns pedacinhos aqui, vou mostrar pra vocês. E é engraçado como os melhores dias são sempre aqueles que a gente nem lembra de pegar a câmera, né? As coisas estão acontecendo tão naturalmente que a gente não lembra de fotografar, de gravar. E ontem foi um dia desses. Depois da Liberdade a gente caminhou até a Sé, passamos ali pela Catedral da Sé. E sempre que eu tô ali na Praça da Sé, ali na região, eu gosto muito de passar pelo Sebo do Messias. O Sebo do Messias é um lugar que eu visitava muito quando eu era adolescente. Eu saía da escola e ia lá comprar livro, comprava vários livros baratinhos, às vezes nem lia todos, mas é um lugar que tem um lugar especial no meu coração. E eu gosto de sebo porque, diferente de comprar livro na internet ou no Kindle, você entra lá procurando alguma coisa, às vezes acha, às vezes não, às vezes acha uma coisa mais interessante, então te força a pesquisar outras coisas e te sugere outras alternativas para o que você está pesquisando, que simplesmente comprar um livro na internet não vai te dar essa disponibilidade, né? Você vai escolher e vai chegar na sua casa exatamente o que você comprou. E dessa vez, curiosamente, eu nem fui atrás de livros, especificamente. Eu estava atrás de LPs, de discos. Faz algumas semanas que eu venho pensando em comprar uma vitrola para colocar ali na sala. E eu não sei explicar exatamente o motivo, se é só pela estética, eu sempre achei muito bonito, ou se é por tentar resgatar esse viver intencionalmente. Porque um LP, ele é exatamente o oposto de abrir o Spotify. Você precisa sair de casa, você precisa caminhar até a loja, comprar, voltar, setar ele ali, não vai ter anúncio, ele não vai tocar automaticamente, ele não vai pular faixa automaticamente. Então você tem que estar ali, presente, ouvindo, sem distrações, não tem uma tela, então só sentar e ouvir a música. Não tem algoritmo, não tem pressa, é um momento, quase que um ritual, você parar ali para curtir a música, aquele momento específico. Falando em desacelerar, eu tô lendo o Pássaro de Corda do Haruki Murakami, esse livro aqui. Antes dele eu tinha lido Homens Sem Mulheres também. Na verdade eu li um conto específico que é o Drive My Car, Dirige Meu Carro, né, em português. Tem até um filme dele que saiu em 2023. Eu não assisti, por sinal, mas foi um conto que me pegou. Eu li ele em 2 horas, são 20 páginas, alguma coisa assim. E dessa vez eu resolvi fazer uma coisa meio ousada e de encontro à regra do nosso desafio de estar interagindo com o inglês todos os dias. Então, dessa vez eu tô lendo em inglês, então, The Wind the Bird Chronicle, do Murakami. E talvez essa não tenha sido a decisão mais acertada ou mais sábia da minha vida. Isso porque o Murakami ele escreve de um jeito confuso. Talvez não confuso, mas misterioso. Então a história vai indo e voltando, você nunca sabe se o personagem está tendo um devaneio, se é sonho, se é alguma alucinação. E coloca acima de tudo isso a camada do inglês. Então eu sempre termino o capítulo pensando se, eu entendi exatamente o que ele queria passar, ou não entendi porque está escrito em inglês ou porque não era para entender mesmo. Mas está sendo uma experiência bem legal, tem funcionado bem, eu sinto que consigo pegar 99% ali do que está sendo falado, então estou curtindo bastante. E diferente de ler um livro em português, que muitas vezes eu começava a viajar ali, pensar em outras coisas, lendo em inglês eu não consigo ter essa disponibilidade, porque se eu começar a viajar enquanto estou lendo ali, começar a pensar em outras coisas, eu simplesmente me perco. Então eu preciso estar 100% focado em ler o livro e captar 100% da mensagem. Eu tenho até pensado em fazer um dia na minha vida como se fosse narrado pelo Murakami, meio misterioso ali. Me fala depois se vocês gostam, deixa aqui no comentário se vocês gostam dessa ideia e eu vou começar a produzir. Eu já comecei a escrever um roteiro para isso, mas eu queria saber se faz sentido para vocês e se sim, vai sair em breve esse vídeo aqui pro canal. E existe uma frase do Murakami que ficou comigo, que ele fala
que se você lê o que todo mundo lê, ou se você assistir o que está todo mundo assistindo, você vai pensar igual a todo mundo. E eu gosto dessa ideia porque talvez não seja só sobre os livros, mas sim sobre a maneira como a gente vive, sobre como é viver para cada um de nós. E foi aí que eu comecei a perceber uma outra coisa também. Quanto mais eu lia sobre Murakami, mais eu me interessava pelo Japão. E não pelos pontos turísticos, mas sim pela forma que eles enxergam a vida. O livro ele é escrito com vários espaços, assim, vários momentos em que não acontece nada. Simplesmente aprecia a beleza de passar um café, de lavar uma roupa, de ir até uma lavanderia. E ele não tem aquela produtividade ocidental de que tudo precisa fazer sentido. Então, cada vez que eu leio, eu me conecto com essa ideia de viver intencionalmente e colocar 100% de atenção naquilo que a gente está fazendo. Existe um conceito que aparece bastante quando a gente começa a estudar a filosofia oriental, que é o conceito de non-thinking, que é basicamente não pensar. E não é não pensar na maneira de esvaziar a mente, é isso também, mas para além disso, significa parar de tentar controlar tudo o tempo inteiro. É agir antes de que a ansiedade transforme cada pequena decisão do nosso dia em um grande problema. Às vezes pensar de menos é o que permite a gente viver mais. E é curioso porque aqui no Ocidente a gente está sempre tentando otimizar tudo, né? Produtivizar tudo. A gente planeja, compara, pesquisa, calcula, e enquanto isso a vida segue acontecendo. E você sempre fica com aquele sentimento de, pô, será que eu tomei a decisão certa? E talvez seja por isso que eu tenho ficado bastante tempo olhando os LPs no sebo, ou até mesmo lendo um livro que demora mais tempo do que se eu fosse ler ele em português, ou caminhar da Liberdade até a Sé sem pegar o metrô, sem pegar o Uber, porque nenhuma dessas coisas é eficiente de fato, elas só são, e todas elas me fazem sentir mais presente. Eu ainda não sei quando eu vou conhecer o Japão, eu tenho me planejado para viajar no próximo ano. Talvez eu demore um pouco mais que isso, mas eu percebi uma coisa. A viagem ela não começa quando a gente compra a passagem. Ela começa quando, mesmo que uma ideia daquele lugar silenciosamente, começa a mudar a forma com que a gente enxerga o mundo.